Roberto de Eu quero a sua Almeida. opinião. O que é que você acha desse rompimento do André Moura? Já avisou, e David Brandão, companheiro aqui da Rádio Jornal, fez uma entrevista agora há pouco com o governador e fez a pergunta daquilo que eu já divulguei aqui. O André Moura disse que com Alexandre Vieira ele está rompido com o governador. David Brandão, por favor. E aí se incluem também os nossos policiais. Governador, André Moura já deu entrevista a algumas emissoras que não fica mais no agrupamento com Alessandro Vieira. Posicionamento do governador? Eu acho que a gente ouviu a fala do senador Alessandro ontem, nós ouvimos hoje a fala do nosso pré-candidato André Moura. Eu acho que a fala do senador Alessandro foi infeliz, eu fiz isso publicamente, esse comentário ontem. Acho que o posicionamento do André é bem compreensível diante de um ataque desnecessário e gratuito, mas nós vamos esperar que esses dias a coisa acalme um pouquinho, vamos conversar durante o carnaval, vamos tentar mais uma vez algum tipo de diálogo dentro nos próximos dias aí, para que a gente não faça nada no calor do momento, não faça nada assim, um rompante, que eu acho que pode ser prejudicial a todos. Quando nós montamos essa chapa, ela foi de comum acordo. Foi uma chapa que tem como condição básica o respeito. E foi uma fala infeliz, sim, entendo. O senador Alessandro é um parceiro importante, tem me ajudado bastante, ajudado muito o Estado, mas errou e passou do tom, sim. E eu me solidarizei ontem com o André e hoje o fiz novamente, porque acho que ele não merecia, não foi justo o ataque, nem a crítica, um ataque gratuito. Fiz essa fala com o próprio senador. Dito isso, vamos esperar um pouquinho serenar um pouco os ânimos para que a gente possa fazer qualquer tipo de construção de forma mais pensada e não... Governador, tá bom. Obrigado, David Brandão. Já está definido. Isso não tem como sair. Todo dia que o cara dá uma entrevista, escolhemos o candidato que vai pedir voto para ele. Vai ser uma chapa do governador? É uma chapa. Aí o cara diz que o André não pode dormir tranquilo, porque a polícia pode bater na porta dele. Como é que vai se resolver esse problema? Vamos ficar calados? O André já disse, já falei com a família, no mesmo lugar que ele tiver, eu não estou. Qual a sua opinião? O André deve romper se o governador mantiver aí o Alessandro na chapa ou no agrupamento? Qual é a sua opinião? Já vou rodar. Roda aí. Ao vivo, Talvani, fala comigo. Boa tarde, Talvani. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, Wilson Tavares. Todo vindo da Regional. Olha, Paulo Roberto, é uma situação constrangedora, até porque o delegado, ele mexeu no sentimento da família, né? E família não se mexe, né? É fato. Toda entrevista que esse rapaz dá, sempre alfinetando, diminuindo o doutor André Moura, é vergonhoso para o delegado, né? Como senador, né? Então ficou feio para a situação do senador. É lamentável, vergonhoso, porque a doutora André Moura tem família, tem esposa, né? A deputada federal, doutora Ana Moura, parece que ela está gestante. Então não pegou bem para ele, para esse delegado. Eu acredito que o governador vai tomar um posicionamento sério. O governador é um homem correto, é um cara justo, e jamais André Moura vai aceitar essa falácia do senador, que foi sem respeito com a família de doutor André Moura. É vergonhoso para o senador, é lamentável. Força, doutor André Moura, Deus lhe abençoe e continue a sua caminhada, rapaz. Você é um homem de bem. E o resto é só perseguição e inveja. Um abraço, Paulo Roberto. Aqui é Talvani, diretamente do Balmarivan. Fique com Deus, todos nós. Bom, 1h e 33 minutos. Qual é a sua opinião? O governador quer amenizar. Quer depois do carnaval. Essa é a segunda entrevista que o governador dá, amenizando e tal. Já recebeu um recado do pai. Não adianta, porque não vamos dar apoio. Não vamos receber o apoio do PT com o Rogério Carvalho. Luiz Mitidieri disse isso numa emissora do interior, certo? Ao companheiro Jorge Magalhães lá em Carmópolis. O PT não tem apoio do governo do Estado se for com o Rogério Carvalho. Se for com o Márcio Macedo, sim. E agora esse pepino aí, o André já disse, se ele estiver no agrupamento, ele está fora. Quem fala comigo, boa tarde. Evaldo, boa tarde, Evaldo. Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto. Boa tarde, a grande nação sergipana, que com exclusividade escuta o programa Audiência Popular de segunda a sexta-feira. Uma situação difícil aí para o governador,
porque André foi importante demais na eleição do governador. Ele foi um camarada assim muito correto, o que é difícil hoje na política, você encontrar aliado correto como André Moura foi do governador. E o Alessandro Vieira tem assim, com o governo federal precisando de apoio, e tem assim, o governo federal está levando o Alessandro Vieira para o seu grupo. E ele que está precisando de um apoio importante, que é de um senador, é claro que ele está dando toda a cancha para que o senador Alessandro Vieira se aproxime. Tanto é que o Alessandro Vieira botou nas redes sociais, eu estive lendo hoje até, que ele está trazendo o presidente Lula na próxima semana para liberar dinheiro para realizações da Rota do Leite e para a conclusão da ponte Aracaju-Barra. Eu achei até assim, que eu pensei que seria Rogério ou seria Márcio Macedo que trazia o presidente para fazer essas duas obras muito importantes para o estado de Sergipe. Mas quem está trazendo é Alessandro Vieira. Com isso, cria um problema. Né? As obras muito benéficas para o nosso estado, mas politicamente está criando também um problema para o nosso governador. Paulo, muito obrigado, que Deus continue te abençoando grande e poderosamente. Falo já com o pastor Cláudio Honor, 1h36. Você que ligou o rádio agora, o pepino é grosso para o governador Fábio Mitidieri. Eu não vou dizer que foi ontem, nem foi ontem. Sempre nas entrevistas, o Alessandro Vieira detona o André Moura. E ontem foi o estupim. André já disse, se o governador mantiver o senador no agrupamento, ele está fora. Qual é a sua opinião? André deve romper com o governo se ele mantiver aí o Alessandro Vieira no seu agrupamento de última hora, evidentemente, né? É um apoiador de última hora. Porque o de primeira hora foi o André. Lá no começo, lá quando o Fábio estava em quarto lugar, enfim. São 13h37. Marquinhos, fala comigo. Marquinhos, boa tarde. Boa tarde, Paulo. A sua audiência tá a mil, viu? Ô, Paulo, tá um balaio de gato na gota, viu? Esse governador agora tem que resolver esse pepino aí. Mas esse senador Alessandro já vem falando isso há muito tempo. Só não vê quem é cego. Agora, André já disse, não fica, né? E como é que fica a situação? Porque o governador deu uma entrevista aí um dia desse com a irmã de vocês, dizendo que quem não tiver satisfeito que saia. E agora, como é que fica? Então vamos ouvir mais uma vez daqui a pouco o governador, porque ele falou agora há pouco. Caiu. Ô Wilson, repete aí rapidinho a do governador. Agora há pouco com o David Brandão, essa. E aí se inclui também os nossos policiais. Governador, André Moura já deu entrevista a algumas emissoras que não fica mais no agrupamento com Alessandro Vieira. Posicionamento do governador? Eu acho que a gente ouviu a fala do senador Alessandro ontem, nós ouvimos hoje a fala do nosso pré-candidato André Moura. Eu acho que a fala do senador Alessandro foi infeliz, eu fiz isso publicamente, esse comentário ontem. Acho que o posicionamento do André é bem compreensível diante de um ataque desnecessário e gratuito, mas nós vamos esperar que esses dias a coisa acalme um pouquinho, vamos conversar durante o carnaval, vamos tentar... Isso, tá bom. É só para completar o que o rapaz disse. Recentemente o governador foi perguntado e disse assim, governador, fulano, quem estiver insatisfeito pode pular do barco. Essa era a resposta agora para o André Moura. Eu não. Que reclamou porque o aliado do governador continua batendo nele. Mas vai preferir conversar, tá vendo? Como a política muda. Quem vai falar comigo, hein? Fala comigo aí, boa tarde. Olá, Paulo Roberto. Boa tarde, Antônio Figueiredo. Bom, o grande derrotado nesse momento é o governador Fábio Mitidieri. Alessandro seguirá o seu destino
André Moura seguirá o seu destino. Quem vai julgar é a população nas urnas. Quem vota em quem? É o livre-arbítrio. Mas o governador agora, certo, vai precisar cuidar bem do seu grupo político. Porque a cana agora é como diz Bareta, é dura, viu, para o lado dele. Um abraço, Paulo. E tem outro problema aí, que o governador estava ali conversando com o senador Rogério Carvalho, tentando trazer para o grupo. O pai dele disse não. Rogério não, se for o Márcio Macedo, sim. Rogério não. Eita pepino, mas ele é governador. Vamos falar agora de ômega 3, não, sal palmeto e o óleo da semente da abóbora. Você que está aí, já fez o exame, é importante fazer o exame. Depois começar a tomar as coisas naturais que é importantes, né? Eu continuo tomando meus naturais, vinho tal, sal palmeto, o óleo da semente da abóbora, né? Luciano Lima Tavares, né? Deixou de tomar, está só na oração, é bom também. Toma. Está só na oração, né, Luciano? Mas é bom, é bom. Quem tem fé vale tudo, né, Luciano? E Luciano é um homem de fé, como o pastor também. Boa tarde, pastor Cláudio Honor. Boa tarde, amigo Paulo Roberto. Boa tarde a todos aí nos estúdios, a você, ouvinte. Pois é, meus queridos, para que, homens, para que vocês, para que nós, homens, estarmos sofrendo de prostatite em pleno momento, um momento tão esclarecedor, onde nós sabemos que os produtos naturais, que é a suplementação, eles são eficazes para manter vitalidade e saúde. Então, você que está aí sofrendo de prostatite, minha gente, é o aumento da próstata com inchaço. Muitas vezes você está frequentando o banheiro várias vezes durante o dia, acordando várias vezes à noite e ainda tendo que sofrer com impotência sexual. Às vezes você fica atribuindo a idade, porque eu já tenho 50, 60, nada disso. Pode ter certeza, você pode continuar aí aos 60 em diante, tendo vitalidade, saúde até sexual, tomando o óleo da semente da abóbora, tem que ser puro, extraído da câmara fria, sem metais pesados, que é o caso do nosso, eu te garanto. Junto com sal palmeto pela manhã, repetindo a dose à noite, para resolver e você viver aí saudavelmente, sem ter que estar sofrendo, tomando remédios aí que vai atingir outros órgãos. Então ligue agora para a nossa central de atendimento, pelo 3512-0362, eu disse 3512-0362, e se quiser falar agora mesmo, é pelo 991-08-4612. Se comprar os dois juntos, o kit leva um desconto especial, mas eu divido também qualquer cartão de crédito, vou levar na sua porta, você não vai pagar o serviço da entrega. Não se esqueça, para a saúde da próstata, eu volto já para atender você agora. Um abraço. Outro, pastor. Bom, são 13 horas e 43 minutos. Eu continuo aqui no YouTube, no Audiência Popular, FM Jornal 91,3, aqui para todo mundo. Quero a sua opinião aqui pelo 3024-7700. Pode ligar, porque eu vou para o intervalo rapidinho, né, sobre esse futuro rompimento aí na chapa do governador Fábio Tidiero. Pepino é grosso. Eu volto já. Imagine um ninho de